Incrível acontece. Faxineira transforma a vida de menino mudo em tocante encontro emocional. Ana acordou antes do amanhecer, como sempre. O sol ainda era um sonho distante, e a cidade de São Paulo começava a despertar lentamente. Cada dia era uma batalha, mas ela lutava sem parar por causa dos filhos. O cheiro do café fresco invadia a pequena casa onde moravam, enquanto ela preparava o lanche, sonhando com um futuro melhor. Ana era uma mulher forte, sua determinação era tão intensa quanto seu amor. Seu coração pulsava por seus 3 filhos, e cada faxina que fazia nas casas da vizinhança enchia seus olhos de esperança. Na escola particular onde frequentemente trabalhava, algo chamava sua atenção. Pedro, um menino mudo de apenas 10 anos, observava seus colegas jogando bola no pátio, com os olhos cheios de tristeza. Ele se sentia invisível, como se sua voz estivesse presa em algum lugar profundo dentro dele. As risadas altas e os comentários maldosos dos colegas ecoavam, e Ana não pôde evitar sentir uma dor intensa por aquele garoto que, assim como seus filhos, merecia ser visto e ouvido. Certa manhã, enquanto passava o pano no chão da sala de aula, decidiu se aproximar dele. Um gesto simples, um sorriso carinhoso, um oi, tudo bem, da forma mais doce que conseguia. Os olhos de Pedro brilharam, um milagre em meio à escuridão de seu silêncio. Ana se sentou ao seu lado e começou a conversar, mesmo sabendo que ele não poderia responder. Ela falava sobre a vida, sobre os sonhos, sobre a beleza de se expressar. E, a cada palavra, conseguia vê-lo começar a se abrir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A amizade entre eles floresceu rapidamente. Ana tirou Pedro da sombra e trouxe à luz seu talento em pintura. Ele sempre teve um dom, mas nunca teve coragem de mostrar. Juntos, eles começaram a trabalhar em uma obra incrível. A ideia de Ana era fazer uma apresentação na escola. Nos dias que se seguiram, os dois riram, se emocionaram e criaram um laço profundíssimo, onde cada pintura era uma conversa silenciosa, mas cheia de poder e significado. Entretanto, uma sombra pairava sobre a vida de Ana. Uma proposta de emprego inesperada e cheia de promessas. Uma chance de estabilidade financeira. A ideia de se mudar para outra cidade a atormentava. Como poderia deixar Pedro, o menino que tanto precisava dela? O peso dessa decisão a deixava sem dormir. Queria desesperadamente que seus filhos tivessem uma vida melhor, mas agora também queria que Pedro visse o quão especial ele era. A apresentação se aproximava, e ela ansiava por estar lá, sentir a transformação do menino. A expectativa a envolvia enquanto ela ponderava a escolha difícil que tinha pela frente. A grande noite da apresentação chegou. O auditório estava cheio de gente, e Ana sentiu o coração disparar. Pedro, nervoso, de mãos trêmulas, preparava-se para mostrar a todos sua arte. Mas em meio ao nervosismo, Ana se questionava: será que vou conseguir ficar aqui e testemunhar essa mudança? As luzes apagaram, e o momento decisivo estava prestes a acontecer. E agora, será que ela conseguiria assistir Pedro brilhar? O silêncio tomou conta do auditório enquanto as luzes se apagavam completamente. O único som era o eco suave de batidas de coração, misturado ao sussurro preocupado de algumas mães na plateia. Ana sentou-se na primeira fila, seus olhos fixos em Pedro, que se posicionava em frente a um grande painel branco. O suor escorria de sua testa, e suas mãos tremiam visivelmente. Ana respirou fundo. Cada segundo parecia uma eternidade. Ela queria gritar, encorajá-lo a seguir em frente, mas essas palavras ficavam entaladas na garganta. O olhar de Pedro estava fixo no painel, e ela podia sentir a pressão do mundo inteiro em seus pequenos ombros. Acredite em você, Pedro. A mensagem ressoava em seu coração, mas ela sabia que o que realmente importava era que ele acreditasse em si mesmo. As primeiras luzes da apresentação foram acesas.
O quadro se iluminou, revelando uma pintura deslumbrante, um mar colorido, com um peixe saltando e um sol brilhando radiante. Era como se aquela obra tivesse saído da alma dele, cada traço transmitindo emoções que as palavras jamais poderiam expressar. Os espectadores começaram a murmurar, e logo o auditório estava repleto de aplausos. Ana sentiu uma onda de orgulho e emoção, enquanto seus olhos se enchiam de lágrimas. Pedro estava se comportando como um verdadeiro artista, sua timidez transformada em coragem. Mas, ao mesmo tempo, a lembrança de sua proposta de emprego pesava em sua mente como uma âncora. A apresentação avançava, e Ana observava cada movimento de Pedro. Ele falava com suas mãos, expressando sentimentos que antes estavam escondidos. A energia na sala mudava, o clima se tornava eletrizante. Cada olhar concentrado sobre a pintura carregava a reverência de revelação, e Ana desejava ardentemente que tudo aquilo durasse para sempre. Porém, no fundo de seu coração, um dilema se formava. A proposta de emprego se tornava cada vez mais tentadora, e se Pedro realmente tinha chance de se destacar, ela se perguntava se ele precisaria dela a partir daquele momento. O pensamento deixava-a angustiada, pois nunca quis estar em um lugar que pudesse ferir alguém em quem investira tanto carinho e cuidado. O brilho nos olhos de Pedro tornava-a confusa, mas também esperançosa. Ao final da apresentação, Pedro recebeu uma volta de aplausos ensurdecedores. Ele não conseguia esconder o sorriso radiante que iluminava seu rosto. Ana levantou-se, aplaudindo e sentindo uma mistura de felicidade e apreensão. Quando suas mãos se encontraram, seus olhos se encontraram em um entendimento profundo, ambos estavam transformados por aquele instante. Pedro se aproximou de Ana, as mãos ainda trêmulas, mas agora com frescor de um novo começo. Você viu? Ele gesticulou animado, sua alegria irrompendo como um rio borbulhante. Ana não conseguiu conter as lágrimas, a emoção a dominava. A resposta estava ali, diante dela. Ele vivenciou um pequeno milagre, um salto da sua própria sombra. Mas quando ela estava prestes a lhe contar sobre a proposta de emprego, o diretor da escola fez um anúncio. Ele mencionou que um talentoso artista da cidade se encontrava na plateia e que tinha um grande interesse por novos talentos. A oportunidade de Pedro brilhar mais uma vez estava nascendo. A ansiedade tomou conta de Ana num feixe de questionamentos. E agora, que escolha ela iria fazer? Como poderia deixar Pedro nesse momento tão crucial? O futuro estava mais brilhante do que nunca, e a próxima decisão poderia mudar tudo. E, no fundo do seu ser, a pergunta ecoava: ela deixaria esse novo mundo florescer ou escolheria o familiar e seguro? A vida de Ana estava prestes a virar de cabeça para baixo, e uma nova jornada para ambos poderia estar a um único passo de distância. O auditório ainda vibrava com o eco dos aplausos quando Ana sentiu seu coração disparar. Pedro estava tão radiante, tão cheio de vida, e a ideia de interferir naquele momento parecia quase um crime. O diretor da escola falava com entusiasmo, mas Ana mal conseguia prestar atenção ao que ele dizia. Seus pensamentos se entrelaçavam, e a proposta do emprego parecia uma sombra que ameaçava ofuscar a luz que acabará de brotar na vida de Pedro. E agora, vocês devem se perguntar quem é esse artista misterioso. O diretor sorriu, uma mão gesticulando para a plateia, fazendo com que os olhares se voltassem na mesma direção. O ar estava carregado de expectativa. Ana segurou a respiração, a tensão crescendo dentro dela. Quando o artista, um homem de aparência gentil, levantou-se e começou a se dirigir ao palco, Ana sentiu que a decisão que tinha que tomar seria muito mais difícil do que pensava. O que era essa oportunidade? E quem era esse artista? O olhar de Pedro brilhava como nunca, e Ana queria que ele soubesse que, acontecesse o que acontecesse, ela sempre estaria ao seu lado. Olá a todos! Estou aqui para assumir um papel ativo na descoberta de novos talentos. Me lembrei da minha própria jornada, das dificuldades e das pequenas vitórias. Começou o homem, sua voz ressoando no ar. Ana notou a paixão em seu tom e seu coração começou a se aquecer. Poderia esse ser um ponto de virada para ele, e ao mesmo tempo, para ela, Pedro estava completamente fascinado. Sua admiração pela figura enigmática era palpável, ela podia ver em seus olhos cada sonho renascendo. Mas e Ana? O que isso significava para ela? Estava dividida entre a luz que se acendia na vida de Pedro e a decisão de buscar seu próprio futuro incerto.
Eu sou um artista, e me dispus a ajudar jovens como vocês a encontrar suas vozes. Aquela é uma linda obra que você criou, garoto. Ela fala por si mesma, o artista disse, apontando para a pintura de Pedro. A sala retumbou em aplausos novamente. Pedro parecia flutuar, sua energia preenchendo cada canto do espaço. Uma onda de orgulho tomou conta de Ana, mas a ansiedade ainda a atormentava a ponto e se Pedro tivesse que seguir sozinho dessa vez? A proposta de emprego se tornava cada vez mais uma possibilidade irrecusável, algo que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas o que aconteceria com a conexão que haviam cultivado? Essa era a dúvida que a assombrava. O artista convidou Pedro para subir ao palco. A confiança que ele mostrava era inexplicável. Ana segurou-se na cadeira, seu coração em colapso. Uma parte dela queria gritar, enquanto outra se sentia paralisada, presa a uma realidade que parecia mais distante a cada segundo. Ele é incrível, não é mesmo? Sussurrou uma mãe ao lado, arrancando Ana de seus pensamentos. Ela sentiu automaticamente, mas sua mente ainda girava em torno da decisão. Como poderia deixar seu pequeno passar por isso sem a segurança que ela sempre havia oferecido? Assim que Pedro deu os primeiros passos em direção ao palco, Ana sentiu uma onda de desespero. O que faria se ele aceitasse a proposta daquele artista? Perderia a chance de continuar sendo seu apoio, a pessoa que sempre viu nele o futuro mais brilhante? Continuaria sua dedicação ou deixaria o rapaz voar? Nesse instante, seus olhos se encontraram novamente. Pedro estava a poucos passos de distância, confiante, e seu sorriso dizia tudo. Ele precisava que Ana estivesse ao seu lado, que acreditasse nele. Mas ela precisava acreditar em si também. Naquele momento, uma nova determinação começou a brotar dentro dela. O que ela escolheria? O familiar ou a renovação? E quando Pedro finalmente olhou para ela, havia algo em seu olhar, algo que a desafiava a decidir. Agora sou eu quem precisa de você, ele parecia dizer sem palavras. Quando Ana finalmente se levantou, a plateia envolveu-se em um murmúrio crescente. Todos os olhares estavam fixos nela e em Pedro, e o coração dela disparou. Estava na hora de criar um novo recomeço, mas estaria pronta para essa transformação? Ela respirou fundo. Finalmente decidida, mas o que viria a seguir? Ana sentiu cada passo em direção ao palco como se estivesse atravessando um rio profundo e turbulento, lutando contra as correntezas da insegurança. Os aplausos ecoavam como música, mas em sua cabeça, era um turbilhão de pensamentos. O que diria? Como poderia expressar tudo o que sentia sem se perder em suas próprias emoções? Quando finalmente chegou ao centro do palco, a luz quente do holofote iluminou seu rosto. O artista a observava com um sorriso acolhedor, e a plateia parecia esperar ansiosamente. Pedro, ali ao lado, brilhava, engrossando suas esperanças naquelas paredes repletas de sonho. Ela podia ver em seus olhos a expectativa de um futuro que ele apenas começava a vislumbrar. Ana respirou fundo. Oi, pessoal. Sua voz tremulou um pouco, mas continuou. Eu estou aqui para apoiar Pedro. Ali, na frente de todos, seu coração pulsava com força. Acho que, mais do que nunca, precisamos sentir que nossos sonhos são possíveis. Cada um de nós carrega uma luz. E às vezes, é preciso dar um salto no escuro. O artista acenou, incentivando-a. As palavras dela começaram a fluir. Ela falava sobre os desafios que enfrentou, dos medos que sempre a acompanharam, e do quanto desejava ser um porto seguro para Pedro. Cada frase contava parte de sua história, e a plateia escutava em silêncio, absorvendo cada emoção. Pedro não é apenas meu amigo. Ele é minha família. E eu sempre acreditei que podemos crescer juntos. Mas também sei que o futuro pode nos separar, e essa ideia me apavora. No entanto, eu confio que, se ele for ousado o suficiente para perseguir seus sonhos, eu posso encontrar meu caminho também, disse Ana, sentindo as lágrimas ameaçarem escorregar por suas bochechas. Enquanto falava, uma onda de calor e amor a cercava. Era como se estivesse revelando uma parte de sua alma. E Pedro, com um sorriso de orgulho no rosto, enxergava em Ana uma força que talvez ela nunca tivesse percebido em si mesma. O artista interrompeu, com os olhos brilhando. Isso é exatamente o que buscamos, a união de vozes.
exclamou. Ana, você se deu conta de que também tem um talento? Sua coragem é inspiradora. Ana ficou chocada. Nunca tinha pensado em si dessa forma. Ser artista parecia distante, porém, ali, naquele momento, com o apoio de Pedro e a plateia, uma faísca de esperança começou a brilhar em seu coração. As palmas ecoaram, e Ana percebeu que o que começou como um medo se transformava em uma oportunidade. Pedro sorriu para ela, e a conexão deles parecia mais forte do que nunca. Esse era o momento decisivo que poderia moldar suas vidas, e, mesmo que as incertezas ainda persistissem, um novo caminho surgia diante deles. Mas quando as luzes se apagaram brevemente e as primeiras notas da música começaram a tocar, a atmosfera na sala mudou. Algo no ar vibrou estranhamente. Ana e Pedro trocaram olhares confusos, e na mente dela, outra dúvida surgiu. E se aquele momento fosse apenas o começo de um turbilhão ainda maior, qual seria o próximo passo que os aguardava? Alguma revelação de vida poderia mudar tudo novamente. As referências de conexões que nunca haviam explorado antes estavam por vir, e, a cada batida de seu coração, Ana sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando. As notas da música surgiram como um sussurro suave, preenchendo o ar com uma melodia que parecia dançar em sintonia com os sentimentos de Ana. Era o tipo de música que tocava o coração, elevando as emoções de quem escutava. Ela se sentiu transportada para um momento mágico, onde tudo parecia possível. Mas, ao mesmo tempo, um frio na barriga a lembrava da fragilidade daquele instante. Pedro começou a cantar, sua voz era um misto de força e vulnerabilidade. Ana olhou para ele, sentindo que aquele era o coração pulsante daquela apresentação. Cada letra que ele emitia ressoava com as promessas não ditas, com os sonhos adormecidos. E então, em um momento inesperado, ela teve um impulso. Era como se uma onda de coragem a envolvesse. Com a música ainda ecoando, Ana fez um movimento ousado. Levantou a mão e, sem pensar, começou a acompanhar a canção, dançando levemente ao lado de Pedro. A plateia observou sem entender o que estava acontecendo, mas logo se deixaram levar pela energia contagiante que emanava do palco. O artista olhou surpreso, um brilho nos olhos ao ver Ana se permitindo ser parte daquele momento. Ana sentiu-se livre. Cada movimento de dança levava para longe suas inseguranças. Ela estava se permitindo ser vista, e isso a enchia de um raro sentimento de alegria. O calor da luz do holofote parecia não apenas iluminar seu rosto, mas também aquecer seu coração, que batia acelerado. Era uma troca genuína, ela e Pedro estavam em sintonia, como notas de uma mesma canção. Mas assim que tudo se tornava mágico, um gelo percorreu sua espinha. Entre os aplausos, ela ouviu algo que a fez parar. O sussurro de uma voz conhecida, mas carregada de dor: Ana. O que você está fazendo? Era sua mãe, a expressão de preocupação estampada em seu rosto. As palavras cortaram o ambiente, como um eco de uma tempestade ameaçando desabar sobre um dia de sol. Ana hesitou, sua dança vacilou. Ser vista era uma coisa, mas estar sob o olhar crítico da mãe era diferente. As palavras da mulher a desestabilizaram, fazendo todo aquele novo brilho parecer uma ilusão. Por que ela ainda tinha que lidar com a desconfiança da mãe? Por que ainda precisava de sua aprovação? Pedro, percebendo a mudança na energia, parou de cantar e olhou para Ana com compreensão. Sem dizer uma palavra, ele ofereceu a mão a ela, um gesto simples, mas cheio de significado. Era um convite para que ela continuasse, para que não deixasse a dúvida apagar sua luz. Ana respirou fundo, os olhos marejados. Nesse momento, percebeu que a apresentação não era apenas sobre ele ou sobre o apoio a Pedro, era sobre ela mesma. Era a chance de mostrar que era mais forte do que pensava. Eu posso! Sussurrou para si mesma, enquanto seu coração ressoava com a música que ainda tocava ao fundo. E, seguindo aquele instinto, ela agarrou a mão de Pedro e, juntos, começaram a dançar novamente. Com cada movimento, Ana deixou de lado suas inseguranças e se entregou ao momento, mesmo sabendo que sempre haveria desafios pela frente. A plateia aplaudiu, e o sentimento no ar era de esperança e renovação. Era um sentimento contagiante,
E Ana sorriu, sabendo que, independentemente do que sua mãe pensasse, ali estava sua verdade. Mas as luzes começaram a piscar novamente, ao longe, uma figura familiar se aproximava com pressa. Ana cerrou os olhos, tentando decifrar a identidade da pessoa, uma sensação de preocupação crescendo em seu peito. O que aquela pessoa tinha a dizer poderia mudar todo o seu esforço. Desde já, a ansiedade a consumia, mas, antes que pudesse se preparar, o rosto apareceu iluminado sob a luz do palco. Era hora de descobrir se suas escolhas a levariam a fortalecer suas raízes ou se as separações a aguardavam. Quais verdades difíceis ela ainda teria que enfrentar? Ana reconheceu o rosto que se aproximava, e seu coração apertou. Era a tia Helena, a única pessoa da família que sempre a apoiava. Sua expressão era de urgência, como se carregasse um peso que não poderia ser ignorado. Aquela entrada no palco, em meio à música e à alegria, parecia destoar, um aviso claro de que algo importante estava prestes a ser revelado. A música continuava, mas Ana sentiu como se o tempo tivesse parado. Aquelas luzes e as palmas da plateia já não eram importantes. Ela estava tão focada em Helena, que sentia as palmas soarem, o batimento do coração ecoando em seus ouvidos. Ana, precisamos conversar agora, disse Helena, a voz carregada de emoção. Foi como se sua tia tivesse jogado água fria sobre o momento, fazendo a dança de Ana parar bruscamente. Pedro, percebendo a tensão, soltou a mão dela, mas o olhar de apoio continuou firme. Helena, a apresentação. Ana tentou se explicar, mas as palavras falharam. A música desvanecia, e a atmosfera mudou drasticamente. A plateia, agora em um silêncio tenso, fixou os olhos nas duas. Não é sobre isso. É sobre seu pai. Ele precisa de você. A voz de Helena tremia, e Ana podia ver as lágrimas contidas nos olhos da tia. As palavras a atingiram como um soco no estômago. O que poderia ter ocorrido? Ana piscou, seu corpo paralisado. Sua mente girava entre as lembranças da infância, de momentos em que seu pai estava presente e feliz. Mas o que aconteceu? A pergunta escapuliu de seus lábios, quase um sussurro. Helena respirou fundo, tentando se recompor. Ele está no hospital. Não sabemos como vai ser, mas você precisa estar ao lado dele. Agora! Uma onda de emoções tomou conta de Ana. A alegria da apresentação, sua dança, tudo aquilo parecia distante, quase irrelevante diante da notícia. Uma pressão crescente no peito a fez sentir-se leve e pesada ao mesmo tempo. Pedro, percebendo o que estava acontecendo, se aproximou lentamente. Ana, você precisa ir. A genuína preocupação em seu rosto a fez sentir um calor familiar. Eu estarei aqui quando você voltar. A música sempre estará aqui. A frase de Pedro tocou Ana fundo. Ela entendia agora que a música poderia esperar, mas momentos familiares não. Com um aceno de cabeça, sem palavras, ela respirou fundo e sentiu o peso do que tinha que enfrentar. O amor pelo pai, mesmo em sua fragilidade, superava tudo. Ana se despediu rapidamente de Pedro, em sua mente, fez uma promessa silenciosa: eu vou enfrentar isso. Vou ser forte. Ao caminhar em direção à saída, as luzes do palco pareciam mais brilhantes, como se refletissem sua determinação. Mas ao sair do local, um pensamento cortejou sua mente: e se a conversa revelasse algo que mudasse tudo? Havia tantas perguntas que podiam surgir e tantos desencontros que a afastavam da verdade sobre seu pai. Com o peito acelerado e a cabeça cheia de dúvidas e esperanças, Ana se viu encará-las de frente. O que mais ela teria que enfrentar naquela jornada? E, ao voltar, seria uma nova Ana, mais forte e mais próxima de suas verdadeiras raízes? Ana saiu da sala de apresentações, o eco da música ainda reverberando em sua mente. As palmas da plateia pareceram se misturar ao som do seu coração acelerado. Cada passo em direção à saída era pesado, como se o chão tivesse se transformado em areia movediça, sugando suas energias. O que poderia ter acontecido com seu pai? A luz do luar bateu em seu rosto quando ela encontrou Helena do lado de fora. A expressão da tia não deixava dúvidas, não era apenas uma questão de saúde, algo mais profundo pesava sobre seus ombros. Ana, entre no carro. O hospital não é longe, disse Helena, a voz firme,
mas os olhos desviando para o chão como se temesse o que poderia dizer. Ana entrou no veículo. O interior do carro era acolhedor, mas não o suficiente para afastar a tempestade que se formava em seu peito. O trânsito aparentemente calmo parecia conspirar contra ela, cada semáforo vermelho arrastando a espera. A lembrança de seu pai, saudável e risada fácil, surgia em sua mente como uma fotografia em preto e branco. Quando finalmente chegaram ao hospital, o cheiro característico de desinfetante e o murmúrio das conversas misturadas a choros abafados a acolheram como um manto pesado. Ana hesitou na entrada, as mãos tremendo. O que ela iria encontrar lá? Helena colocou a mão em seu braço, o toque suavizando um pouco a angústia. Vamos, querida. Ele está esperando por você, disse, com a voz quase quebrando. Ana respirou fundo e adentrou, seu olhar fixo na recepção, onde uma enfermeira a observava com uma expressão compreensiva. O caminho até o quarto parecia uma eternidade. Os corredores brancos e frios eram labirintos de incertezas. Cada passo trazia à tona memórias, os almoços em família, os ensinamentos de vida, as histórias que seu pai contava antes de dormir. O peito de Ana se apertava com a dor antecipada do que poderia descobrir. Finalmente chegaram à porta do quarto. Ana parou. A imagem do homem que tanto admirava da infância ia além da figura física. E agora, ela podia perder tudo isso. Ele vai ficar bem, não vai? Perguntou, quase se convencendo. Helena apenas balançou a cabeça, a expressão dela traindo a esperança. Ana empurrou a porta e entrou. O que viu a fez engolir em seco. Seu pai estava na cama, pálido e frágil. Os tubos ao seu redor pareciam teias de aranha que prendiam a vitalidade que ele sempre teve. A imagem daquele homem forte e cheio de vida parecia um eco distante. Pai, a palavra escapuliu como um sussurro. Ele virou a cabeça lentamente, e um sorriso fraco se formou em seus lábios. Ana, sua voz, embora baixa, carregava uma emoção profunda. Ela correu para o lado da cama, segurando sua mão e sentindo a fraqueza de seus dedos. Eu estou aqui, pai. Estou aqui, disse Ana, a dor e o amor lutando dentro dela. Naquele momento, ela sabia que suas promessas de força eram tudo que podiam formar um laço entre eles. Mas havia ainda tantas perguntas não ditas, histórias por descobrir. Ana olhou nos olhos do pai e a ligação que sempre tiveram brilhava como uma luz na escuridão. E se, ao buscar conhecer as verdades por trás da fragilidade dele, ela encontrasse respostas que mudariam suas vidas para sempre, um novo caminho se abria diante deles, e a jornada que estava apenas começando carregava um peso significativo, um tipo de revelação que poderia redefinir seu relacionamento. O que haveria além daquele olhar frágil? O que seu pai não tinha contado até agora? Ana se preparava para mergulhar no desconhecido. Ana ainda segurava a mão do pai, sentindo a fragilidade que antes não conseguia imaginar. Ele era seu herói, a fortaleza que sempre a impulsionou a seguir em frente. Agora, o homem que ela conhecia tão bem estava ali, tão vulnerável, e a sensação de impotência a invadia como um tsunami. Pai, o que aconteceu? Por que você não me disse antes? A voz dela saiu quase como um gemido, sua preocupação era uma sombra que cobria o ambiente. Ele fechou os olhos por um instante, como se estivesse buscando forças para formular uma resposta. Eu não quis te preocupar, Ana, e eu achava que ia passar. As palavras dele foram cercadas por uma fraqueza palpável, mas havia um brilho de sinceridade em seu olhar que a fez despedir-se do medo, mesmo que momentaneamente. Mas o que é exatamente? Me conta. Ana pressionou, sentindo que precisava ouvir a verdade. Era como escavar empilhados de dúvidas e medos que pairavam em sua mente. Havia algo que eu pensei ser passageiro, mas se tornou mais sério. Ele hesitou, enquanto os sentimentos pesados pareciam sufocá-lo. Os médicos eles disseram que eu tenho um problema no coração e que pode precisar de cirurgia. Ana sentiu a terra sob seus pés tremer. A imagem do pai lutando contra a fraqueza era insuportável, e naquele momento, a realidade começou a despedaçar as memórias felizes que costumavam compor seu mundo. Mas você vai ficar bem, certo? Nós vamos passar por isso juntos, pai. Você não precisa enfrentar isso sozinho, disse, tentando segurar as lágrimas que insistiam em escapar. A expressão de seu pai se suavizou,
e ele sorriu, como se aquele gesto fosse suficiente para acalmar todas as tormentas. Eu sempre acreditei que a força de um coração está nas pessoas ao seu redor. E você, minha filha, é a minha maior força. Helena, do lado de fora, observava com emoção o encontro entre pai e filha. Ela sabia que a verdade, por mais dura que fosse, revelaria novo significado na relação deles. Era um momento de fragilidade, mas também de descoberta. A vida não deixava de ser um círculo de encontros e desencontros, e, para Ana, compreender a vulnerabilidade do pai era uma jornada que começava ali. Ana voltou a se concentrar no pai, respirando fundo, sentindo o peso das responsabilidades se acomodar em seus ombros. Precisamos conversar sobre tudo isso. O que eu posso fazer para te ajudar? A determinação na voz dela era clara, e ela queria que ele soubesse que não estava sozinha na luta. Você já está me ajudando só por estar aqui, Ana. Nós precisamos ser transparentes, enfrentar nossos medos juntos. Minha vida sempre foi aberta para você, não seria diferente agora, ele afirmou, estabelecendo um novo pacto. Ana notou que a conversa não seria apenas sobre doenças e cirurgias. Havia algo mais profundo em jogo, um desejo de conectar-se não só com o pai, mas com quem ele era de verdade. Ansiosa para descobrir mais sobre o homem tão admirado, ela se perguntou o que havia em jogo além do estado de saúde dele. O que mais estava escondido sob essa superfície frágil? Você tem algo mais que precisa me contar? Indagou Ana, a curiosidade pulsando dentro dela. O olhar do pai se apagou, como se uma memória antiga tivesse sido despertada. Há um segredo, algo de que não falei por muitos anos. É hora de você saber. O coração de Ana disparou. Por que a verdade do pai parecia tão envolta em mistérios? O que ele poderia compartilhar que mudaria tudo entre eles? Ela estava prestes a desbravar uma nova dimensão em sua vida, e a tensão no ar prometia revelações que poderiam transformar suas realidades. O que mais seu pai escondia? A verdade que ela tanto buscava estava prestes a ser revelada. O pai de Ana respirou fundo, como se o simples ato de falar exigisse uma energia que ele não tinha certeza de possuir. Ele a olhou nos olhos, buscando naquele momento a coragem que faltava. Ana, eu não sou só o homem que você pensa conhecer. Tem coisas na minha vida que nunca compartilhei, coisas que moldaram quem eu sou. As palavras pareciam flutuar entre eles, pesadas e repletas de significados ocultos. Ana sentiu um frio na barriga. Que coisas, pai? O que você escondeu de mim? A urgência em sua voz parecia um chamado para desvendar um labirinto que nunca pensou que existisse. Eu cometi erros, coisas que me perseguem até hoje. Quando você era pequena, eu tinha um negócio, algo que parecia promissor, mas era arriscado e acabou dando errado. Eu me envolvi com pessoas que não eram boas, e por causa disso, perdi tudo. E você nunca soube disso porque eu queria te proteger. Ele parecia vulnerável, mas cada palavra que se desprendia de seus lábios causava um impacto em Ana. Era como se ela estivesse vendo um novo lado do pai. Ana estava em choque. Mas por que você não me contou? Você poderia ter compartilhado isso comigo, nós poderíamos ter enfrentado juntos. As emoções entravam em conflito. Havia raiva, tristeza, mas também uma sensação de compreensão se formando. Porque eu não queria que você carregasse esse peso. Eu sempre quis que você tivesse uma vida normal, longe das minhas decisões ruins, ele explicou, a voz embargada. Ela balançou a cabeça, tentando absorver tudo. Esse lado do pai, tão humano e falho, era algo que ela nunca havia visto. Você não precisa ser perfeito, pai. Ninguém é. Mas nós somos uma família e isso significa que podemos falar sobre tudo. Ela exclamou, com uma determinação crescente. Helena, ainda ouvindo a conversa do lado de fora, sentiu que havia mais revelações por vir. Afinal, uma história não começa e termina com fragilidades. A força está muitas vezes escondida nas lições mais difíceis. O pai de Ana olhou para o chão, como se estivesse pesando suas palavras. E eu também deixei algo mais complicado para trás. Eu tenho uma filha que não conheço, uma criança que eu não soube criar. Isso me consome, e me faz pensar que eu não sou digno de você. Uma filha?
O coração de Ana disparou novamente. Por que você nunca me falou disso? Porque eu tinha vergonha. E medo. Medo de que você me olhasse diferente, de que isso mudasse o que temos. Eu só queria que você soubesse que poderia contar comigo incondicionalmente. Que eu sou seu pai, e que sempre estarei aqui para você, mesmo que meu passado te esteja manchado. Ele desabafou, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Ana não sabia o que sentir. A revelação balançava seu mundo, mas, ao mesmo tempo, ela percebia que aquela conversa poderia ser o começo de algo novo. Podemos encontrar a sua filha. Juntos, disse, a ideia batendo no fundo do seu coração como um tambor. Havia uma força emergindo naquele turbilhão de emoções. O pai sorriu, mesmo entre as lágrimas, e isso acendeu uma centelha de esperança. Você realmente faria isso? Sim. Vamos enfrentar isso juntos, respondeu Ana, a transformação dentro dela tomando forma. O silêncio que se seguiu era pesado, mas carregava a promessa de um novo caminho. O passado não poderia ser mudado, mas o futuro ainda estava em aberto. Enquanto isso, uma ideia começava a borbulhar na mente de Ana. O que ela poderia descobrir sobre essa irmã desconhecida? Mais importante, qual seria o impacto dessa busca em sua própria vida e na vida do pai? O que mais o destino reservava para eles? A resposta estava se formando no horizonte, e Ana sentiu que a próxima jornada estava prestes a começar. Ana segurava a mão do pai com força, os dois agora imersos em um mar de emoções. O peso das verdades recém-reveladas ainda pulsava entre eles. Aquela conexão, antes apenas frágil, agora se tornava uma fortaleza, uma união que poderia superar qualquer tempestade. O que você vai fazer agora? Ana perguntou, sua voz trêmula, mas determinada. A ideia de buscar a irmã desconhecida despertou uma combinação de esperança e receio dentro dela. A expressão do pai mudou, transparecendo o dilema do desconhecido. Eu não sei, minha filha. O passado pesa muito e não tenho certeza se estou pronto para encarar isso. Mas você está certa. Temos que procurar, ele respondeu, o olhar se perdendo em reflexões distantes. Eu estou com você. Vamos juntos, Ana assegurou, a ideia de formar um plano começando a se materializar em sua mente. A partir daquele momento, tudo mudaria. Não só por ele, mas por ela mesma e pela irmã que nem sequer conhecia. Helena, que permaneceu próxima, tomou coragem para intervir. Esse é um passo importante. Encontrar sua irmã pode ser uma forma de entender ainda mais o que aconteceu no passado e, talvez, até curar feridas, disse, sua voz soando como um bálsamo. Ana sentiu, sentindo que a jornada estava apenas começando. Seria uma busca por identidade, não apenas do pai, mas dela mesma. Afinal, quem era ela sem os segredos que cercavam sua família? Nos dias que se seguiram, Ana se dedicou a investigar. Entre pesquisas e ligações, viciei-se na ideia de encontrar aquela parte da família que nunca soubera que precisava. Conversar com o pai sobre seus sentimentos e desafios tornou-se um ritual. Cada dia que passava, eles se aproximavam mais, desnudando medos e inseguranças, mas também descobrindo força e carinho renovado. O pai mostrou-se receptivo, partilhando detalhes de sua vida antes de Ana, e a busca pela irmã tornou-se uma missão para ambos. Com o tempo, as sombras do passado foram suavizando, transformando-se em luz. As revelações do pai não apenas os uniram, mas também abriram espaço para que Ana visse o homem por trás do título de pai, um ser humano, cheio de falhas, mas também de amor. Finalmente, um nome e um contato surgiram. A irmã, que até então fizera parte de sonhos ocultos, tornou-se uma possibilidade real. Ana estava nervosa. O que seriam dessas emoções? E se a verdade se revelasse mais dolorosa? Mas, ao mesmo tempo, mal podia esperar por aquele reencontro. O dia da reunião chegou. Ana e seu pai estavam no carro, o coração acelerado. Ele olhou para ela, a expressão carregada de certeza e nervosismo. Está pronta? Estou. Vamos fazer isso juntos, respondeu Ana, segurando a mão dele. Quando chegaram ao café onde se encontrariam, o ambiente parecia pulsar com a energia do que estava por vir. Ana respirou fundo, lembrando de cada passo que haviam tomado juntos até ali. E então, a porta se abriu.
Ela viu uma garota com olhos que brilhavam de forma semelhante aos de Ana. Era como se suas almas se reconhecessem, mesmo que apenas por breves olhares. O pai, por outro lado, ficou paralisado, um misto de emoção e medo. Oi, eu sou a Ana, ela disse, um sorriso nervoso nos lábios. Sua irmã hesitou, mas ao ouvir o nome do pai, e a conexão que se formou, as barreiras começaram a se desfazer. O encontro foi intenso. Entre risos e lágrimas, histórias foram trocadas. O que Ana não esperava era ver como o amor poderia irradiar mesmo através de tantos anos de ausência. Sua irmã também carregava as marcas de uma vida complicada, mas agora tudo parecia convergir para um novo caminho. O pai, observando o momento, sentiu um alívio profundo. A oportunidade de reescrever sua história estava diante dele. Não apenas para si, mas para elas. Ele percebeu que a dor que havia carregado por tanto tempo poderia se transformar em aprendizado e força, um novo começo construído juntos. E assim, naquele café, Ana não apenas encontrou uma irmã, mas também reconstruiu o laço com o pai. Juntos, formaram uma nova família, curando feridas e criando novas memórias. O que parecia uma vida marcada por segredos agora se transformava em uma jornada de amor e descoberta. Ana olhou para o pai e a irmã, e então, com um sorriso radiante, disse, vamos criar novas histórias. Era o início de uma nova era. A vida não tinha certezas, mas agora, eles poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. E isso era tudo que realmente importava. Essa transformação não era apenas deles, mas de todos que passaram pela vida de Ana. Cada escolha feita, cada momento vivido, a levou ali, e a vida prometia novas cores e novos horizontes. Em vez de um fardo, o passado tornará-se um elo, um laço que os uniria para sempre. Se você se emocionou com a história de Ana e sua jornada de autodescoberta, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que tocamos na alma. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo que ajuda a espalhar experiências emocionais como esta. Comente suas reações e teorias sobre o final e como a trajetória dela impactou você. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam testemunhar essa conclusão e se inspirar com essa história poderosa. Você precisa fazer parte dessa comunidade que ama temas transformadores.